Amanda no Espectro, vamos lá. Luciana, tudo bem? Tudo bem. Ai, meu Deus, a Luciana é um segundo encontro que eu tenho com ela e já parece que somos muito amigas, porque ela é igualzinha a mim. Ai, A que gente é muito legal, a gente é muito parecida. amiga. Mas a Luciana, ela exerce um ativismo, ela tem um ativismo que a menina já foi na ONU, já colou na ONU, já colou no STF. Que lugares você colou que você falou: "Meu Deus, Que eu tô fazendo aqui? como é que isso aconteceu?" Ah, eu já fiz esse trabalho. Ativismo, assim, de geral. Acho que o lugar mais, eh, alto, assim, que eu já cheguei de falar foi na ONU, tipo, lá em Genebra. Então esse foi um lugar muito importante pra mim. Eu fiquei meio, assim, emocionada, porque eu sempre quis trabalhar com direitos humanos, sempre quis sempre, era meu alvo, assim. E também já fiz projetos na Universidade de York, lá na Inglaterra. Então tudo isso, tipo, em um mês, então eu fiquei muito, muito, muito feliz. E aí já fui no STF, já fizemos algumas incidências em Brasília, então, como o VNDI, né, como o Movimento Vidas Negras com Deficiência Importa, eu à frente dele, representando ali, as pessoas negras com deficiência. Então, foram esses lugares, mas um monte Então de aqui tá de medo, boa, né. né. Tá tranquilo, mas eu tô um pouco, né. A Luciana é mãe e o seu filho, né, É, meu filho. ele em que momento você percebeu que ele sei lá, você procurou sei lá, um especialista? Eu sempre trabalhei com educação inclusiva, antes de ter um filho com Você deficiência. também não sabia que você estava no espectro? Não sabia, não Tá. sabia. Então, mas é uma coisa de identificação mesmo, porque eu sempre tive amigos com deficiência. Toda a galera excluída da escola, eu andava com eles e era amiga deles de verdade mesmo. E aí quando eu tive meu filho, ele teve ele deu 1 ano e 5 meses, eu comecei a perceber que ele não alcançava alguns marcos de desenvolvimento básico, assim. Tipo, o sorriso social chegou depois, ele não respondia quando a gente tentava se comunicar com ele, fazia ali a interação. E aí eu percebi que tinha uma questão na comunicação que era complexa. Tipo assim, a gente chamava ele, ele não ouvia. Parecia que ele era uma criança surda mesmo. Tipo, ele não ouvia. E aí foi uma coisa que me pegou, porque ele só ouvia, eu só fazia as coisas a partir do momento em que a gente trazia as coisas para o campo visual dele. Tá. Então, na minha cabeça, trabalhei sempre com criança com deficiência, criança surda e tudo mais, o meu filho era uma criança surda. Aí eu levei isso pro médico, falei: "Doutor, a gente chama ele", Pediatra mesmo? pediatra comum, "a gente chama ele, ele não responde, não responde", e ainda fiquei ali uns 2 ou 3 meses insistindo isso, porque o médico falava: "Ah, a criança tem o tempo dela, ele não vai falar agora, fica tranquila, nã-nã-nã", e eu sempre ali falando. Aí teve um dia que ele fez um teste, assim, no consultório, ele fez um teste, ficou Uhum. gritando o nome dele, ele não respondeu, e aí ele colocou ali, né, tá, então pode ser 2 coisas, ou ele pode ter baixa audição, que era o que eu já imaginava, ou ele pode estar dentro do transtorno do espectro autista. E Naquele dia, pra mim, eu já sabia que meu filho era autista. Aí eu fui fazer só os testes neuropsicológicos, aí ele fez um monte de teste e confirmou. Mas naquele dia, a hora que ele falou autista, eu falei: "Meu filho é autista". Naquele dia especificamente, eu nunca esqueço. Foi dia 10 de março, se eu não me engano. Eu saí do consultório de 2018, eu saí do consultório sabendo que meu filho era autista. mas daí veio aquele luto? Eu não tive. E acho que eu não tive porque eu sou uma mulher negra. Porque é muito engraçado isso, eu não tive luto pós-diagnóstico. E aí eu acho que é porque o meu luto começa quando eu descubro que tô grávida de um menino negro, num país que a cada 23 minutos mata um jovem negro. Aham. Então, eu acho que esse luto que é ancestral, de certa forma, um pouco permeado ali pelo racismo, muito permeado pelo racismo, fez com que tá bom, então ele é autista, o que que eu posso fazer para que ele não seja alvo dessa estatística, ou o que que eu posso fazer para que meu filho tenha autonomia? Foi instantâneo. Eu saí do consultório já pensando em estratégias de começar a fazer com que ele tivesse autonomia, preocupada, assim, com quando eu não estivesse lá ou não estivesse perto. Uma das coisas que mais me marca é que quando eu tenho a percepção, porque eu não sabia muito bem o que era autismo, né, eu fui descobrindo Aham. ao longo do processo, que ele não falava, meu filho era não oralizado. E aí eu percebo que uma hora ele vai passar por uma batida policial, e que isso pode ser um problema.
como que ele sinaliza o menino negro, autista, na quebrada, sinaliza que não fala. E aí foi quando esse luto vem, né? Essa Tá. coisa do tipo, meu Deus, o que é isso? Aí eu começo a me organizar dentro da luta e tentar entender como que as pessoas autistas negras eram vistas. Então aí eu vou trabalhando, tentando visualizar, mas eu não via ninguém fazendo isso, pouquíssimas pessoas fazendo isso. Como as pessoas negras autistas são vistas? Não são. Né, eu acho que esse foi um ponto que me pegou, que foi por isso que porque o que eu via eram nomes muito grandes, de pessoas ali muito bem intencionadas, mas brancas e contando essa realidade que ninguém quer contar. Ninguém quer falar o quanto que você pode ser marginalizado, o quanto que você pode ser excluído do processo. Eu, de fato, vou para as redes sociais para falar de raça e deficiência, raça e autismo, quando eu tenho o meu diagnóstico. Porque aí cai outra ficha. O do meu filho era uma coisa do tipo, é com ele, nananã. Quando eu tenho o meu diagnóstico, cai uma ficha do tipo, eu passei 25 anos fazendo tratamento de um tudo e ninguém sentou comigo e olhou e falou, eu acho que você pode ser autista. Até levantaram essa hipótese. Mas quando levantaram, descartaram logo de imediato, porque não. Você é casada. Não, autismo não tem sua cara, não. Você não tem cara de autista. E aí Você é comunicativa. você é comunicativa, você é casada. Não, acho que você pode. Você tem sim, você deve ter um transtorno, deve ter um TOD, deve ter ali um comportamento. Eu odeio essa palavra. TOD é aquela pessoa opositora, Isso, né? opositória. A nervosinha. Isso. Ou tipo, você tem um comportamento disruptivo. Meu Deus. Disruptivo? Isso na Eu escola? tenho desespero disso. Porque Disruptivo é ótimo. disruptivo, porque tá chamando você de mal educado, né? Na realidade, é um termo mais chique. E eu ouvia isso direto. Você tem um comportamento disruptivo. E sempre de um lugar como, mas essa gente é assim mesmo, né? Essa galera, assim, é assim. Mas você não sabia qual era a sua galera? Não sabia, mas eu era Até os preta, 25 anos você periférica. Sim. Então, essa galera periférica da quebrada é assim mesmo. Fala alto, blá, 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 comportamento disruptivo. Mas aí eu ouvi isso também nos processos de diagnóstico, né? Quando eu fui... Porque até eu achar uma psicóloga, que eu até agradeço ela, a doutora Adriana, maravilhosa, uma neuropsicóloga que pensava a raça no meu processo de diagnóstico, eu penei. Eu fui em muitos neuros e muitos médicos que olhavam pra mim, não, você não é autista, você é casada, você tá inventando, isso é mentira. E eu acho, né? Eu acredito muito nisso. Acho que a minha história ela não é sozinha. Eu conheço outras mulheres negras autistas que contam a mesma história. Eu fui desvalidada, desconsiderada. O médico não acreditou quando eu falei que era autista. E aí a única coisa que a gente tem em comum, a gente é mulher negra. Então eu acho que isso é muito forte, a questão da raça. E aí até eu parafraseio a Angela Davis, né? Muito ousada que sou, mas faço essa coisa que é falar que o autismo no Brasil tem gênero, raça e classe. É um homem branco, rico e por aí vai. E é os estereótipos que a gente... E é o que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Sim. Ninguém questiona o autismo do Sheldon Cooper. O Sheldon Cooper não existe, ele é um personagem. Ninguém sabe, todo mundo sabe que ele não é autista de verdade. O ator não é autista. Sim. Mas ninguém questiona o autismo dele. Ninguém questiona o autismo desses personagens. Ninguém questiona o autismo de Einstein, que nem sabe se ele foi autista mesmo. Sim. Ninguém questiona. Mas o meu é constantemente questionado. Ainda. Mesmo você se tornando uma liderança, uma referência? Mesmo. Nas redes sociais é direto. É só entrar nas minhas redes que você vai ver as pessoas falando, nem sei se você é autista assim mesmo. Será que você é autista? Você não tá inventando? Por que uma pessoa inventaria isso? Exatamente, né? A gente estava aqui fora do ar e você falou uma coisa que eu sempre falei na vida. Viver é difícil. Viver é sofrido. É sofrido. Sendo autista, viver é sofrido. Porque eu não sei viver de outra forma. A gente não sabe viver de outra forma. E, na realidade, quando a gente vai pensar... cara, é isso, né? O mundo não é inclusivo pra gente. Tipo, não é. Não faz parte. Ninguém tá pensando nos estímulos que a gente tem. Isso a gente vai criar. Como a sociedade se organiza, ela não é acessível para pessoas autistas. Mas não é mesmo. A gente tem uma hiperestímulo sonoro, hiperestímulo de imagem, visual, de cores, de não sei o quê. Todo lugar que você entra é um barulho, é uma coisa diferente. Então não é acessível. É claro que não. E aí dói. Porque tem um custo pra gente passar por esse processo que não é acessível. E aí, viver dói. Viver Eu falava isso. E daí você começou a investigar o seu filho.
E em Isso. que momento aparece essa possibilidade? É quando eu acho que quando eu olho pro Luiz e me vejo nele. Porque, assim, apesar dele ser alto nível de suporte e eu ser baixo nível de suporte, né, mas ainda assim eu sou suporte 2. Eu começo a ver que ele tá tendo entraves na terapia muito parecidos com os meus na escola. Então, por exemplo, Conta a mais. terapeuta não deixava ele bater palma. Não pode bater palma. Não Não, deixava? não deixava. A gente passou um processo com os terapeutas. Não deixava bater palma. Não podia andar na ponta do pé, porque aí se andar na ponta do pé vai distorcer a batata da perna. Distender a batata da Sim, perna. Aí eu falava assim, mas então a mulher também não pode andar de salto, né? Porque a gente passa a vida toda andando de salto e sim. tal. Aí eu comecei a encricar mesmo com as terapeutas. Falei, não, mas isso não tá atrapalhando ele, isso é uma forma dele se regular, eu tô entendendo e tudo mais. E aí acho que a terapeuta ficou tão irritada comigo que ela começou a olhar e falou assim: eu acho que você pode ser autista também. Tipo, para de me encher o saco e vai atrás do seu. Porque eu E questionava aí? muito. Tipo, por que que isso é errado? Por que que isso é errado? Por que que isso é errado? E aí a terapeuta olhou pra mim e falou: eu acho que você pode ser autista também. Aí E quando aí, ela como falou você recebeu? isso, Eu sou, do igual, igual do seu filho. eu olhei pra. Não, eu olhei naquele momento e falei, ah, ela tá falando isso porque ela não quer que eu fique enchendo o saco dela. Mas aí eu fui pro médico, porque eu tinha uma enxaqueca muito forte. Eu tratava desde os 16 anos. Uma enxaqueca absurda. Além da enxaqueca, eu tratava fazia atendimento psicoterapêutico e eu tinha algumas crises que a minha mãe chamava de crise de vesícula, mas era engraçado, quando eu era muito sobrecarregada não era vesícula, era só eu Tá. vomitando muito, eu estava minha mãe gostava muito de samba, meu pai gostava muito de samba, e samba todo final de semana. Depois do samba, e sempre vim com churrasco, né, samba, churrasco, né, eu sempre tinha crises sensoriais de vômito mesmo, de ânsia de vômito, do corpo arrepiar inteiro, que depois eu descobri que era a crise do transtorno do processamento sensorial, que é uma crise que a gente tem, né? O corpo desregula quando você está submetido a espaços com muita gente, com muito estímulo. E aí a minha mãe falava, ai, foi porque você comeu a linguiça. Ai, ontem teve Ah, linguiça linguiça. A maionese. Foi a maionese. Aí minha mãe falava isso, mas tadinha, né? Eu não sabia também. E aí eu tava tratando isso, eu tava tratando várias coisas diferentes. Quando eu sento na frente do médico, ele olha pra mim e fala: ah, porque eu peguei um médico muito bom, era um clínico do SUS, inclusive, muito bom. E aí ele sentou e falou assim: olha, eu acho que tô vendo aqui seu histórico, e você tá com o histórico das mesmas coisas, você trata as mesmas coisas, tipo, há 10 anos. Então, seu filho falou que seu filho é autista, você já ficou sabendo como que é autismo em adultos? Aí eu falei isso pra ele, aí ele pegou ele falou isso pra mim, aí eu peguei e comecei a ir atrás. Então eu passo pelo processo de autodiagnóstico, que é aquele processo de não autodiagnóstico, mas autodeclaração, que foi quando eu conheci autistas adultos. Aí eu falei, é minha galera. É Eu tenho um muito a minha pessoal. galera. Tipo, é muito a minha galera. Aí eu conheci os autistas adultos, percebi que era minha galera e comecei ali a conversar e tudo mais. E nesse processo, passando pelas terapias, não, pelos testes neuropsicológicos, passando pelas coisas, né? Mas já entendendo que ali eu era autista mesmo. Então, tinha muitas coisas que eu não sabia sobre autismo, tipo, que esse transtorno do processamento sensorial era real, que eu ficava irritada com alguns estímulos e que nem sempre eu era uma criança que chorava e se balançava, que eu podia ficar só irritada e virar um monstrinho. Tipo, essa é a realidade, tipo, ficar Você era uma pessoa difícil. eu sou uma pessoa difícil, entendeu? Então, exatamente. Então, a questão da socialização. A questão da socialização era uma coisa que me pegava muito. Mas, assim, muito. Eu fui uma aluna excelente. Excelente. Era uma aluna muito boa. Mas era péssima de socializar. Péssima. Eu não entendia. Entendi. Não O que você não entendia entendia? piada, ironia. Na minha família, meu apelido era Lerda, porque eu não entendia mesmo. E eu ficava ali tentando entender e não conseguia. Então, eu não entendo ironia até hoje, eu não entendia. Flerte. Ai, é horrível. Então, eu não entendia flerte. E Já, como você casou? não, meu marido foi muito direto. Ele foi muito direto. Tanto é que a gente ficou um mês conversando. Depois, ele vai passar o carnaval, um dia de carnaval comigo lá na minha cidade, em Jundiaí. E aí, ele literalmente me beija, porque ele falou assim: cara, eu tô um mês te dando ideia, conversando com você,
e você tá falando que a gente é amigo. A gente não é amigo, eu não quero ser seu amigo. Aí a gente fica nesse um mês. Mas, tipo, isso aconteceu diversas vezes na minha vida. Já teve várias pessoas que eu me apaixonei e eu queria muito ficar com aquela pessoa, mas aí eu falava, a pessoa não gosta de mim. E aí eu começava o romance e acabava na minha cabeça. Ai, você que nem eu. E aí, depois de anos, a pessoa falava: Nossa, eu era bem apaixonada por você. O quê? Você era o quê? E aí ficava isso. Isso aconteceu muito na minha vida. Tipo, muito, 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 muito. Eu fico muito. Até agradecer aqui publicamente meu marido, que eu fico muito grata de ser casada, porque eu não saberia sobreviver nessa sociedade que agora, pra você flertar, você tem que mandar emoji. Nossa, figurinha. Figurinha. Não sei fazer isso. Se eu ficar solteira, acabou. Vou ficar até o resto da vida, porque eu não sei fazer isso. E daí como é que entra o ativismo? Você falou que foi na pandemia. Foi. Você já trabalhava como educadora? Eu sou ativista mesmo, Tá. assim, de base, desde os 12 anos. Então eu fazia um inferno. Porque eu sou hiperfocada em temas sociais. Isso é o hiperfoco meu. Demorei muito pra reconhecer isso, mas é. E é triste, né? Porque o hiperfoco, você fica um pouco refém dele. Obcecado e assim, você tá falando de luta social, de injustiça, e você fica naquela que as coisas precisam ser desse jeito, senão. Então. Combativa. Você não consegue parar, dormir, descansar. Ai, Mas meu aí eu Deus. consegui Eu tô imaginando. a vida, Deve ser né? horrível se você. Exatamente, é um pouco. Aí, desde os 12, eu fazia um inferno na minha cidade, assim. Fazia incidências na Câmara Municipal. Mandava carta, descobri uma vez que os deputados tinham aumentado o salário em 62%. Fui atrás, coloquei, tipo, 50 pessoas atrás deles e fiz um inferno. Causava na minha cidade. E aí, eu fui pro movimento de mulheres negras, que fazia acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica. E eu formava as crianças para que as mães pudessem fazer parte da construção política do movimento. Então, as mães faziam a formação política e eu ficava lá cuidando das crianças. Então, foi ótimo. Ficava durante muito tempo trabalhando com isso, ensinando as crianças sobre as coisas, ouvindo das crianças, aprendendo coisas sobre o movimento, sobre as realidades. Eram ótimos. Quando eu tenho o Luiz, eu descubro que eu preciso. Que tinha uma luta de direitos ali. Existe uma luta de direitos das pessoas com deficiência que eu não sabia que existia. Até quando eu tenho o Luiz, eu descubro isso. Mas aí tô ali como aliada, como educadora. Ainda pra mim, a deficiência era um processo de um objeto de estudo. Não tinha relação. Era um objeto de estudo. Afinal, eu queria saber mais por causa do meu filho e tudo mais. Tava próximo, mas tava distante. Não tava tão. Não era o hiperfoco. Não, porque eu queria saber, eu queria entender, eu queria que meu filho fosse. Era uma coisa mais maternal, sabe? Tá. Eu queria que as coisas dessem certo pro meu filho. Tá bom. Então, aonde eu tenho que ir, não sei. Aí entro no protagonismo porque eu também tenho essa questão. Eu nunca quis usar meu filho como plataforma, porque isso é muito comum nas redes sociais. Então, as mães que têm filhos com deficiência geralmente pegam ali o filho, colocam Isso é uma coisa que eu não faria nem se meu filho não tivesse deficiência. Colocam ele e aí eu vou falar da vida do meu filho e a partir dele como que eu sou atravessada. Eu tinha muito medo disso. Por quê? Porque o meu filho, ele pode crescer e dizer: eu não queria fazer isso. Eu não queria ser exposto. Eu não quero ser da internet. Então, eu respeitava ele nessa individualidade, mas ainda estava ali, procurando, estudando, dando atrás e tudo mais. Quando eu descubro que eu sou autista, aí muda a figura, porque aí eu passo por um processo de autoidentificação, identificação, e eu preciso escrever. Eu sempre escrevi bem, sempre gostei, e a escrita para mim é um processo de libertação mesmo. Eu brinco que a escrita talvez seja a minha comunicação alternativa, porque quando eu não consigo falar, porque às vezes eu não consigo falar, a escrita dá conta, e dá conta bem, assim, eu sento, escrevo e aí sai, sabe? Vai. E aí eu criei o Instagram Mamãe Preta Autista Falando. E aí eu comecei a escrever sobre a minha experiência, como que estava esse processo do diagnóstico, como que eu estava me percebendo, quando que eu me percebi, por que que eu estava falando sobre deficiência e raça, por que que era importante olhar mulheres negras autistas, por que que eu achava que eu precisava ser ouvida. E eu lembro que esse nome foi um nome muito engraçado, que é tipo, é enorme o nome do meu Instagram, é enorme. É enorme. Mas eu falava uma mãe preta autista falando. Que era porque durante anos eu fiquei silenciada, né? Eu não pude falar sobre a minha vivência. Eu fui silenciada não por mim,
nem por ninguém, mas pelo um sistema que Sim, não sistema. acolhe as pessoas autistas, adultas, né? E aí eu escrevi, e aí pronto, aí foi o boom. Várias mulheres negras autistas, não só autistas, mas neurodivergentes, começaram a se envolver, começaram a falar, contar suas experiências. E aí o Instagram foi tomando uma proporção que eu já não tinha mais controle, assim. Então é muito comum, e eu brinco desse fator, que é eu receber mensagens de madrugada. De madrugada. Então, a mensagem da madrugada da mulher a mulher negra que tá descobrindo que é autista, que eu acho que é muito a minha história também. Era o único tempo que a gente tem na vida pra olhar pra si e falar, vamos dar conta disso aqui, que tá bem guardadinho aqui. E aí, acho o meu Instagram, porque eu coloquei, né, uma mãe preta autista falando, que é pra, se a pessoa pesquisar preto autista, já tá lá pra pessoa ir atrás. E aí, manda mensagem de madrugada, olha, eu acabei de descobrir, tô aqui, não sei o que eu faço, o que eu faço? E aí, foi nesses processos, nessas mensagens de madrugada, que eu consegui me conectar com outras mulheres negras autistas, a gente conseguiu ter trocas. E aí, desse processo individual, passa a ser um processo coletivo, que aí gera também o VNDI, que é o Movimento Vidas Negras com Deficiência Importa, que aí já passa para uma outra coletividade, num outro âmbito. Mas foi assim, tipo, foi no susto. Eu já era uma pessoa organizada politicamente, mas foi muito pelo processo de autoidentificação mesmo, né? A gente tem um termo comum no movimento, que é autodefensores, que eu acho que é um termo ótimo para dizer o que a gente faz. Eu não sou só ativista de direitos humanos, eu sou autodefensora, eu defendo a mim mesma, ou a causa, né, Sim. das mulheres negras autistas, que isso é importante de dizer. É representativo também. Fora isso, organizada que é, temos também uma outra característica, TDAH. TDAH. Como elas parecem muito antagônicos, né? É. Porque, teoricamente, o TDAH, ele... Como é ser TDAH? É caos. Mas eu vou usar a analogia que a minha neuropsicóloga usou comigo, que eu acho que é ótima. Que é o TDAH é um primo do autismo, sem a questão da interação social. Isso é uma forma bem chula, dizendo assim. Uma forma Sim. bem explicada, assim, simplificada, tem as profundidades. Mas, no meu caso, o autismo, ele requer uma previsibilidade que o TDAH não me deixa ter. Então, eu vou criando ferramentas para poder garantir essa previsibilidade, né? Então, eu vou criando estratégias. Mas a minha vida é caótica, porque se o TDAH é impulsivo, deixa tudo para a última hora, o autismo precisa de planejamento, o autismo precisa prever, Organização. rotina, organização. E aí, eu vou Mas tentando... quem que vence a batalha interna? Depende muito. Não sei se há quem vença. Há momentos em que eu tô irredutivelmente muito autista, né? Eu tô autista pra caramba, tem momentos. E há momentos que eu tô muito TDAH. Então, tipo, eu acho que é uma batalha meio que não tem vencedor. Tudo depende dos estímulos. Se eu tô num ambiente mais sob pressão, eu tenho mais dificuldade de lidar com o autismo, porque o autismo, ele requer segurança, né? A gente precisa da segurança do espaço, de tudo mais. Se eu tô num ambiente muito seguro, a impulsividade do TDAH vai me colocando em situações, eu vou me colocando em situações para gerar uma movimentação no ambiente. Então, eu vou, com muita terapia e regulação, eu vou tentando tatear, assim, como que eu posso... como que eu consigo ser funcional minimamente? Porque também é isso. Eu peço suporte. Aprendi, eu tô há, sei lá, 5 anos com o meu diagnóstico já. Eu já peço suporte. Falo, ó, não dá mais. Agora, vamos lá, preciso de suporte. Eu peço muito suporte no aeroporto, eu peço muito. Eu me perco no aeroporto. Outro dia eu fiquei 2 horas andando no aeroporto, porque eu não sabia mexer, não sabia andar no aeroporto. Tipo, e aí eu falei, cara, se eu tivesse alguém que só me desse o caminho, seria mais fácil. E aí, suporte, às vezes é uma pessoa ali do lado pra te dar um caminho possível. Então, quando você foi para a Suíça, você precisou de uma pessoa? Precisei. Não, eu não que é muito engraçado, né? Porque eu briguei com os organizadores. Não preciso. Talvez eu dê conta. Você E falou aí, isso? Que eu doida. ficava, não, eu dou conta, mas eu realmente não dei conta. Primeiro porque eu fiquei viajando 25 dias. Então eu não fui só pra Suíça diretamente, eu fiz Reino Unido, Suíça e Amsterdã.
E só no Reino Unido eu mudei de hotel mais de 5 vezes. Nossa, mudar de hotel é a coisa mais horrível. Eu Quando eu chego no hotel, o que eu como faço? Eu coloco todas as minhas coisas no banheiro. eu também. Sério? Eu sou Porque, assim. porque daí eu parece que eu tô num lugar Você seguro. se ambienta É, naquela mas casa. mudar de hotel, você tem que É. colocar em vários banheiros. Você tem que fechar tudo. Não, e também, tipo assim, tem uma questão sensorial muito forte em mim, que é o deitar na cama. Tipo, a cama tem que estar com o lençol certinho, Tem que estar sabe? reto ou 200 mil fios? Não, tipo, não precisa ser muito luxuoso, mas é um lençol macio. E não Do bom. macio, pode ser qualquer um. Mas é muito difícil de lidar com isso, cara. Porque cada hotel tem o seu lençol. Pode ser macio, mas Tem é um lençol que meio relativo. exfolia a pele. Exatamente, que, sei lá, sai tinta, não sai, é horrível. E aí eu tenho que ficar lidando com isso, né? Porque você vai reclamar, você não tá pagando a viagem? Exato! Você vai reclamar? Não vou reclamar, vou ficar lá. E tipo, é muito feio você levar sua coberta. Mas daí você entra na categoria fresca. Exatamente, Joy, eu fico, não vou levar minha coberta, claro que não. E você Mas fica eu sempre. brigando consigo mesmo. Mas eu coloco. Agora eu já coloco na bolsa, tipo, A bem sua na. própria coberta? Um lençolzinho. Porque aí eu coloco pelo menos ele na minha parte, que eu durmo na cama. E aí eu fico mais Sua tranquila. parte. Eu tenho um lado pra dormir também. Eu tenho um lado pra dormir, eu tenho um garfo pra comer. Eu escolho O mesmo? Sim. E comida também. Eu como, tipo, se eu tô no hotel. Seletividade alimentar. Não, tipo assim, eu tenho seletividade em casa, eu sou mais relaxada em casa. Então, tipo assim, se a comida não está organizada no prato. Eu já almocei com ela. Ela É, tem é, uma é, diagramação exatamente. interessante. Você diagrama o seu prato. Você acha que prevalece o autismo ou o TDAH? Eu acho que é autismo, é claro que é. Tem uma paleta de cores. Exatamente. Você viu? Sim. E aí, quando eu vou pro hotel, eu só como uma coisa: O quê? ovo mexido, suco de laranja, presunto e queijo. Porque é igual em todo lugar. Porque tem em todo lugar igual. Então é o meu ponto de segurança. Se não tem, e em Londres não tinha, foi desesperador. O que você comeu? Eu comia. Eu comia ovo mexido só. Só tinha ovo mexido. Porque não tinha presunto e queijo. Tipo, ninguém come presunto e queijo. Lá eles comem tudo com pimenta. E eu comi lanche pra caramba. Porque lanche é igual em qualquer lugar do mundo. Então eu ia muito McDonald's. Eu comi durante 25 dias em McDonald's e poderia passar a vida comendo, porque eu gosto muito. Muito, muito. Mas hotel, ovo mexido. Lembrei de uma coisa que você falou, que acho que você foi no McDonald's ou no restaurante assim, e você e seu filho brigaram. Da batata. É verdade. Tipo assim, tem Como é a sua relação com a batata frita? a guerra de autistas. Assim. Porque em casa sou eu e meu filho autista, meu marido e minha filha não são autistas. Tá. E detalhe, eu falo que eu não sou uma autista comum, porque eu nasci numa família autista. A minha mãe, a gente suspeita que ela pode ser autista, e o meu irmão mais velho é autista. Sim. Então, a gente monta essa própria organização ali, que eu não sei como que tá todo mundo vivo, mas é meio maluco. Mas aí, quando eu vou comer lanche com meu filho, ele... Muito engraçado. Ele come com a batata em pé. Então, ele organiza o prato. Ele coloca o lanche, o suco e a batata em pé e come ali o lanchinho dele. Tá. E eu como com a batata deitada. Então, eu como o lanche, o suco no mesmo lado, tudo do mesmo jeito, porque é assim. Funciona, não dá pra comer de outro jeito se não for assim. Aí, um dia, meu filho tava sentado na minha frente e meu filho levantou as duas batatas. Levantou a minha dele. E eu derrubei a minha e a dele. Então, sem conversar. Inconsciente. Eu fiquei, tipo, meu marido falou que eu fiquei 20 minutos derrubando a minha batata. E a dele, e ele levantando a dele também. Ninguém tava brigando. A gente tava colocando. É um incômodo. Foi um incômodo. E colocando. Ele falou, gente, pelo amor de Deus, vou mudar de lado vocês que estão brigando. É a guerra de autista. E aí meu marido já virou piada, assim, em casa. Tipo, como que eu e meu filho, a gente se relaciona. Porque ele respeita muito o meu limite. Então, por exemplo, quando ele vê que eu tô em crise, eu aviso. Filho, não faça isso. Não bate na mamãe ou não, sei lá, não grita, porque a mamãe vai entrar em crise. Ele para. É muito engraçado. Você sente a crise chegando? Eu sinto. E como... Não é que eu sinto, mas eu já sei os gatilhos, né? Muito tempo com criança pequena gritando, você já sabe mais ou menos os gatilhos. Então, eu sei quando eu tô hiper estimulada do trabalho, quando eu tô hiper sobrecarregada. Então, eu já sei mais ou menos os modelos. E
eu identifico nele. Eu olho pra ele e falo: isso daqui não é birra, isso é crise". E aí a gente consegue se respeitar nesse processo. E o que é legal é como a gente, conseguiu fazer com que a minha filha, que é mais nova, ela é 1 ano mais nova que ele, também o respeite, o quanto ele também respeita ela. Então, por exemplo, ela antigamente ela fazia igual ele, ela colocava a mão no ouvido para poder ser respeitada. Aí a Aham. gente retomou essa conversa com ela e retomou essa conversa com ele, para que eles se respeitassem, por cada um dentro da sua neurodiversidade, ou cada um dentro do seu espaço. Então, Elisa, o seu irmão está em crise. Aí ela vai lá, ela pega os brinquedos de suporte dele e entrega para ele. Aí ela tá chorando porque ela tá irritada, porque faz parte, né, da infância. Aí Aham. ele vai lá e pega os brinquedos de suporte dela, que ele acha que ela vai ser legal. É bem É legal a importante relação. ressaltar que o seu filho, ele não é oralizado, mas ele entende. Ele é super comunicativo. A oralização, isso foi uma coisa também da maternidade. A gente projeta na maternidade os nossos filhos, isso é fato. Né? A gente precisa partir daqui. Tipo, não dá pra gente falar, eu não projeto meu filho. Projeta sim, você vai querer que seu filho seja isso, aquilo, homem, mulher. Você vai projetar. Porque a maternidade faz isso com a gente, infelizmente. Mas a gente consegue mudar isso. Então, por exemplo, o Luiz, quando entrei em pânico, eu nunca esqueço. Deu falando assim, ele nunca vai falar, mamãe, eu te amo. Ele Ó. nunca vai falar, mamãe, eu te amo. E aí, depois desse processo de autoidentificação, desse processo de autismo, de diagnóstico, eu comecei a falar quantas vezes eu falei eu te amo. Quantas vezes eu não falei, oralizei, mas eu fiz ações e eu provei que eu amava as pessoas. Tipo, quantas vezes? Então, isso foi uma coisa que foi construída na minha cabeça, de que eu queria ser aquela mãe ideal, que eu vi eu te amo. Porque é uma autovalidação da maternidade também, né? Se Claro. meu filho falar, mamãe, eu te amo, cara, eu vou me sentir a melhor mãe do mundo. Sim. Mas e se meu filho não fala e me abraça? Se meu filho não fala e sinaliza de alguma forma, eu também sou uma boa mãe. Eu preciso também entender que isso também vai ser uma coisa boa. E que não é sobre mim. E que não falar não tem a ver com a relação que ele tem comigo. E que talvez falar é um desgaste a mais que ele tá sendo corajoso e honesto de não compor, não ter. Então eu desisti disso. Tipo, eu não fico mais atrás desse. Eu quero que meu filho fale. Não quero. Ensinei Libras pra ele, então ele se comunica através de Libras, se comunica através de comunicação alternativa, aumentativa, que é aquelas pastas PECs. Então ele tá começando a ser introduzido nisso. E isso assusta. Porque as pessoas ficam, você nunca vai ouvir ele falar eu te amo. E tá tudo bem pra mim. O que essas pessoas estão falando Porque aí? Cala a boca. porque tudo bem, eu amo ele do mesmo jeito e eu me sinto amada por ele. Eu acho que é mais sobre como eu me sinto do que como de fato eu quero que meu filho seja. É uma projeção, É né? uma projeção. Até mesmo esse medo que eu tinha, né? Eu tenho muito medo mesmo de Sim, uma batida policial e sim, tudo mais. claro. Mas esse medo é um medo projetado. Então, como que eu retomo isso, sabe? Quanto mãe. O quanto que eu quero validar minha maternidade, mas eu não preciso invalidar a existência dele, quem ele é. Então, uma das coisas que, quando eu descubro que eu sou autista, que eu faço, que é muito legal, eu saio do consultório, vou até ele e falo assim: a mamãe é autista. A primeira pessoa que eu conto da minha família que eu sou autista é o Luiz. Ele sem entender nada, com 3 anos. Falei, a mamãe é autista, a mamãe te ama e a mamãe quer que você nunca se esqueça e nunca deixe ninguém deixar você esquecer a sua essência e quem você é. Tá bom? Aí ele me abraçou e foi essa conversa que a gente teve. Então eu sempre tratei, assim, o Luiz não é uma pessoa do meu lado. O Luiz, toda vez que eu falo dele, eu falo como se ele. Como não? Ele está do meu lado e está ouvindo. Então eu brinco que ele é ligeiro, porque ele é ligeiro, ele é sapeca, ele sabe das coisas. Ele sabe que com a avó dele ele pode tudo, e com a mãe ele não pode. Então eu sempre falo dele para ele ouvir, para que ele também se identifique. Ele já sabe que ele é autista, ele já sabe que ele é um menino negro autista. Ele sabe o peso disso e ele sabe o quanto que a identidade dele vale a pena. Então, aí, a partir disso, eu sempre vou reprojetando, né? Reprojetando não, ressignificando o autismo na vida dele. Então, a gente sempre brinca com autismo em casa, mas não no lugar de dor, de Sim. palhaçada. Então, a briga de autista, isso daí está autistando, e já começou a autistar. Então, a gente vai brincando, porque a Rita Lozeiro, que é uma amiga ativista também negra,
do autismo, ela fala do verbo autistar, né? Então, quando a gente estima, quando a gente fica cada vez mais autista, a gente tá autistando. Tipo, autistar é resistir, é uma frase muito usada pra gente. E aí a gente usa isso com o Luiz, mas um lado positivo, pra que ele não tenha raiva e auto-ódio de si, sabe? Isso me preocupa muito, porque eu tive. É isso que eu ia perguntar. Eu tive muito. Tipo, eu tive muita raiva de mim. Lembra quando você fala assim, ai, doer dói. Viver dói. Sim. E eu tive muito ódio de quem eu era. Eu falava, meu Deus do céu, por que que eu sou assim? Por que que eu não Sim. sou de outro jeito? Por que que eu tratei as coisas desse jeito? Eu era uma pessoa, sabe? Eu ficava projetando uma pessoa que talvez eu era, ou que talvez... Você refaz conversas na sua cabeça? Sim, sim, o tempo todo, o tempo todo. Eu fico. É muito comum no banheiro também. Toda vez que Ah, eu adoro sim! falar sozinha. Então eu falo sozinha no banheiro e fico lá retomando as conversas que eu poderia ter performado melhor. É. Sabe? Ai, nossa, eu fui errada aqui, não devia ter falado isso. Tipo, é ruim isso, né? Mas você vai retomando. E eu não quero que meu filho tenha isso. Eu quero que meu filho tenha a liberdade de poder ser quem ele é. Uhum. Tá Tipo, com vontade de deitar no chão? Deite. Oi? Não, se seu filho. Entendi. Se ele sente vontade de sentar, deitar no chão, Isso, se ele não sente. se repreender. Se ele sente vontade de pular, pula. Se ele sente vontade de brincar, brinca. Se ele sente vontade de correr, se ele sente vontade de rodar, rode. Sabe? E sem a preocupação. Porque eu tenho uma opinião de que os autistas com alto nível de suporte são mais corajosos que nós. Eu acho. Fale mais. Porque eu acho que a gente performa muito. A gente tem um processo de dificuldade de aceitar que a gente é autista. Aceitar que a gente quer balançar. Sabe? Aham. Eu tenho um movimento de pêndulo muitas vezes. E a gente demora muito pra aceitar. Não, vou me chamar esquisito, vou me achar estranho. Não vou fazer isso aqui. E os autistas com alto nível de suporte, não. E eles também entendem o próprio limite. Então, quando ele grita no meio do ambiente para que ele não quer entrar naquilo, que aquilo vai fazer uma violência para ele, que aquilo vai doer nele, ele grita. Porque aí ele é ouvido. A gente não, a gente silencia, assume o risco e entra. Ah, esse ambiente tá hiperestimulado, mas eu vou entrar, porque senão eu vou me achar esquisito. Então, eu sempre tenho essa opinião de que autistas com alto nível de suporte são mais corajosos que a gente, porque eles entendem os próprios limites. O que acontece é que a sociedade não aceita isso. A sociedade não aceita que você diga, não vou entrar nesse espaço. Aham. Não vou ouvir esse barulho. Sim. A sociedade não aceita isso. E aí é o confronto de ideias. Você tem que ouvir, porque a vida é assim, todo mundo é assim, por que que você não é assim? Então, eu acho que esse é uma teoria minha, de mim mesma, Uhum. que eu acredito e eu observo isso muito no meu filho. O Luiz, quando ele vê, ele não entra em cinema. Por mais gostar de filme que ele goste, ele não vai em cinema. Porque cinema é uma experiência muito sensorial. É barulho, é luz que acende, apaga, Cara, Sim. e aí eu sempre lembro com a associação minha que uma vez meu marido me levou, a gente namorava, ele me levou numa balada, que foi muito engraçado, na Augusta. Ele Ah. me levou acho que, sei lá qual balada que era. Aí ele me levou numa balada que era escura, aquelas luzes. Aham. Ai, nossa. Eu Sei. entrei e desmaiei. Mas desmaiou. na fila eu já tava. Eu não vou aguentar ficar lá dentro. Eu já sabia que era ruim. Eu já sabia o meu limite. Eu já E sabia o meu você não limite. falou que você. Fiquei lá, não, vou aguentar. Meu marido, os amigos dele, eu preciso impressionar. Essas pessoas que eu não conheço, Sim. eu preciso impressionar. E aí eu desmaiei. Foi horrível, porque eu saí carregada, sem beber, o que foi triste. Eu saí carregada da balada todo lado. Você Sim, bebeu? né? Não, Falar, não aí deu bebi. PT. Não. Não bebi. Só gastei o meu dinheiro da entrada e fui embora pra casa. É, né? A Então, balada é um outro ambiente, né? Aquelas luzes. Eu acho, é uma eu não coisa que consigo. eu não consigo. Eu fico olhando sempre pra baixo. Eu não consigo ir. Eu Não não consigo. vou. Tipo, a minha É mãe. uma agressão. A minha mãe, ela pagou um amigo quando eu tinha, sei lá, acho que 15 anos, pra me levar numa balada, tipo, de matinê. Ela pagou meu amigo que ela gostava, ela falou, vou pagar, você vai pagar a sua entrada e a dela, porque essa menina só fica em casa, essa menina não sai. A minha mãe é super, né, pra frente, assim. E aí eu fui pra balada e
Eu olhei pra ele, eu fiquei 2 minutos na balada, falei: "Vamos ficar lá na frente? Vamos no mercado?" Ele: "Ai, tá ruim mesmo, vamos no". Aí a gente ficou fingindo. Aí quando eu voltei pra casa Ficou fingindo que ficou tava tipo se que divertindo. tava não, eu lembro que a gente não foi, a gente ficou numa praça, e aí a minha mãe perguntou: "Vocês foram na balada?" "Fomos, foi maravilhoso", mas acho que ela vai descobrir agora que eu não fui naquela Você balada. não foi na balada. Não fui, eu entrei, eu olhei pra aquilo e falei: "Não quero". Você falou o negócio que se não saía de casa, eu também não saía Não de saí. casa. Eu E como é que adorava. explicar para as pessoas que ficar em casa também pode ser legal? Nossa, e como que você explica também, tipo, cara, pra mim era assim, eu adorava ficar em casa. Eu sempre gostei de ficar em casa. Eu tinha o meu mundo. Então, quando eu era criança, eu brincava de escolinha, e aí eu brincava de escolinha, depois eu tinha planejamento de brincadeira. Então, eu brincava de escolinha, depois eu brincava de Nem na boneca. brincadeira ela deixa de ser rígida. Organizada. Exatamente. Eu brincava de escolinha, depois eu brincava de boneca, depois eu brincava de dança. Então, cara, tinha um mundo ali pra mim. Era o meu mundo, cara. Aí sair de casa era desesperador, porque nada estava ali dentro das minhas possibilidades. Hoje, eu fico tranquilamente na minha casa durante uma semana, mas Mas sem você tem 2 filhos e crianças gostam de fazer eles barulho. gostam de sair. Aí acho que a minha treta maior é essa, porque aí eu tenho uma crise ali, né, uma treta com meu marido que ele fica: "Vamos sair hoje, já tá 2 dias dentro de casa, vamos sair". Porque ele sai com as crianças, vão empinar pipa, vão fazer tudo. O Luiz gosta de sair. Quem não gosta de sair sou eu. Eu adoro a minha casa. Adoro a minha casa, adoro. Eu não gosto de sair. Sair não é uma coisa vou sair todos os dias. Não. Gosto de sair de vez em quando? Gosto. Mas, tipo assim, muito. A cada, sei lá, 2 meses. A cada, sabe? Ou eu saio essas saídas curtas. E também, quando você é mãe, você tem que sair para ir no mercado. E o mercado é Ai, desesperador pra detesto. gente. É muito ruim. Eu demorei muito pra saber que o mercado Eu era também não sabia. ruim. Tipo assim, que quando eu chegava do mercado e não guardava as compras, tinha uma coisa ali que eu achava que eu era preguiçosa. A minha mãe Mas falava que eu não tinha iniciativa. é, eu achava que eu era preguiçosa. A minha mãe falava assim: "Você precisa vamos". E eu ficava: "Não, eu preciso ficar sentada um pouquinho, deixa eu ficar 6 minutos sentada". Aí eu ficava lá parada, esperando aquele processo passar, e aí depois eu conseguia guardar. Mas até hoje, eu falei: "Eu tô muito sobrecarregada, não vou no mercado não". Eu passo o mercado e agora eu descobri que tem um aplicativo que você chama e o mercado, tipo, entrega em casa. Cara, aquilo é Isso é maravilhoso. maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. E aí eu fico na maior felicidade, querendo comprar as coisas do aplicativo, gastando horrores, que é mais caro, né, Sim. infinitamente, mas eu quero gastar o tempo todo. Eu quero comprar lá. E também acho que o que me deixa desesperada no mercado é que tem muita opção. Pra mim, só podia ter um tipo de massa de tomate. Uma coisa que me desespera em mercado, a falta de organização entre os mercados. Eles precisavam se conversar. Como Tipo assim? Vamos assim, propor uma solução para os mercados sei agora. lá, talvez eles se conversarem, se começa pelas bolachas, todos os mercados vão começar pelas bolachas. Se começa pelo óleo, todos os mercados vão começar pelo óleo. Eles não têm Um organização. padrão. Há um Padrão que é padrão. aeroporto. O aeroporto é igual em todos os lugares. Exatamente, um padrão que faz com que a gente fale: "Ok, aqui". Porque você nunca sabe o que vai esperar dentro do mercado. Nunca sabe. É uma aventura. É uma aventura e tem estímulo, tem barulho, tem mercado que o volume é alto, tem mercado que o volume é baixo. Então, gente, vamos estabelecer um padrão aí, já propondo uma solução aqui. Propondo uma Pra solução. incluir os autistas, que é muito difícil. E você usa o cordãozinho. Uso cordão de girassol. É um cordão é muito interessante. Como foi esse processo de aceitação? Ah, então, eu trato o cordão como um processo de aceitação. Uhum. Como a gente até conversou outras vezes sobre isso, tipo, o cordão, o Abafador. abafador. Porque aí você vai começando a imprimir a sua identidade quanto autista, sabe? Então você sabe que você e sua galera usa aquele cordão, você e sua galera usa abafador, dá dica de xintói, blá 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 blá. Então, quando eu olho pro cordão de girassol e eu uso ele, foi na minha viagem pra Londres, que aí eu falei: não, não vou usar, não vou usar. E aí o pessoal que estava me ajudando, né, que estava fazendo suporte, falou assim: você tem que usar, porque aqui você vai viajar pela primeira vez, tipo, lá 12 horas de viagem, e aqui isso é muito difundido, e é mesmo. Ah, Então, quando eu entro no avião, já no avião, a aeromoça já fala: você precisa de algum suporte? Quer ajuda? Então, foi super, assim, importante pra mim, né? mas aí você sabia qual suporte você necessitava ou você foi descobrindo? Eu ainda tô descobrindo.
Tá. 5 anos de diagnóstico e eu ainda estou descobrindo qual suporte eu preciso. Então eu já sei que, por exemplo, eu funciono melhor com planilha, eu não sabia. Eu já sei que eu funciono. Credo. Eu funciono melhor com planilha. Tipo, se você colocar tudo numa planilha, eu já sei que, por exemplo, eu funciono melhor com e-mail do que o WhatsApp. Tipo, eu já sei que eu funciono, eu não respondo DM de Instagram, porque é muito desesperador pra mim. Eu fico ansiosa, porque eu acho que a pessoa vai ter que responder naquele momento. Então eu vou aprendendo. Quando eu fui pra lá, tinha uma barreira que era a língua, eu não sabia falar inglês direito, tipo, tinha uma barreira muito forte que era a língua. E, gente, é uma doideira. Você sai do seu país, cai num outro país e você não sabe o que fazer. É completamente imprevisível o que vai acontecer. É completamente imprevisível. Você não, avião, eu nunca tinha andado de avião tão longe Tanto tempo. assim, tanto tempo. Não sabia as horas que eram comida, café, essas coisas que teve tudo no avião. Ai, era muito desesperador. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei 2 horas rodando dentro do aeroporto. Quase que eu saí do aeroporto e entrei de novo. Eu fiquei fazendo. Aí a menina viu que eu tinha um cordão de girassol e me deu um suporte. A imigração também. Que desespero. A imigração é. Cara, você nunca sabe o que esperar da imigração. E aí você fica naquela, né? Aquele medo constante de, sei lá, vou ser deportada, não vou. Todo mundo fala que. Botaram droga Vou na minha fazer. mala. Colocaram qualquer coisa. Ansiedade falando, né? Eu não tenho nada, mas não sei, mas que colocaram. Então, tudo isso aí me ajudou. Aí eu volto de lá, quando eu volto pra cá, aí eu trouxe, tipo, o cordão de girassol. Eu falei, acho que eu vou usar aqui. E tem dado muito certo, porque, tipo, tá começando a difundir. Eu acho que o que mais difunde aqui é o cordão do autismo, que eu particularmente não gosto. Eu prefiro o cordão de girassol, porque ele fala sobre deficiências ocultas, e aí a gente tem que ficar explicando o que a gente é também. E aí eu uso e meu filho usa. Então, o Luiz já sabe que ele vai sair quando ele pega o cordão de girassol. Ele coloca e ele sabe que ele vai sair de casa. E também é um processo de identidade, sabe? Você sinaliza. É um sinalizador pro mundo de que você é uma pessoa autista. Sim. Tipo, de verdade, né? Você fala, ó, eu sou autista, preciso fazer isso, passar aqui, não vou conseguir ficar nessa fila. Ou preciso de um atendimento dentro de metrô. Eu tenho terror de metrô. Tipo, eu realmente passo muito mal dentro de metrô. E parece frescura, mas não é. Mas o que você sente? Eu fico ansiosa, barulho. Então, aquilo vai entrando. Lá em Londres, o metrô faz muito barulho. E aí, eu precisei usar abafador de ruído, assim, da menina. A menina viu que eu tava ficando muito nervosa. Ela deu o meu abafador pra mim. Isso foi muito legal. Então, tipo, eu vou percebendo. Eu fui percebendo ao longo do processo. E também metrô, trem, ônibus muito cheio. Aí eu não consigo. Eu falo, não consigo ir. Porque eu desmaio. O hiperestímulo de gente falando e o medo da imprevisibilidade, tipo, você tá num lugar apertado e aí você não sabe pra onde correr se acontecer qualquer coisa, é tão grande que meu corpo apaga. E aí, várias vezes aconteceu isso quando eu fazia faculdade. Então eu saía A faculdade também é terrível. Sim, eu saía de Jundiaí até aqui São Paulo. Minha faculdade era na Vergueiro, aí eu saía daqui até Vergueiro e aí desmaiava no meio do caminho. E aí E daí quem te ajudava? os guardinhas do metrô, da CPT. Dava uma água com açúcar. Dava uma água com açúcar, parava. Eles já sabiam, no primeiro dia eles achavam que era coisa, tipo, bebeu demais ontem. A doida. A doida. Aí depois eles já começaram a perceber que eu realmente tinha alguma coisa. Então isso foi um fator também, pra eu perceber. Tipo, tem alguma coisa. Tipo, como assim a pessoa desmaia porque tá cheio? Você é pobre, cara. Você não vai desmaiar porque tá cheio. Sabe? Você não tem porque... Essa é outra questão, né? Você é autista e pobre. Você é autista e A pobre. minha mãe falava que eu precisava ter nascido filha de gente rica. Sim. Como é que é? A alimentação também. Isso era uma coisa que pegava demais, gente. A minha mãe ficava muito brava comigo. Porque eu não comia nada. Fresca.
fresca. Escola também. Antigamente tinha, não sei se você é dessa época, mas tinha os CJs que a gente ficava depois da escola, Sim. Centro da Juventude. E eu lembro que eu fiquei no CJ, tipo, durante muito tempo, e eles me obrigavam. Porque, sei lá, década de 90 não tinha ECA, né, galera? Então, era assim, eles obrigavam, você vai comer. Mas eu vomitava, você vai comer, você vai comer. E era um negócio sinistro, e eu tinha que comer. Mas eu não era respeitada, nem sabia que eu era autista, ninguém nem sabia. Que é outro fator também. Eu era muito adulta desde pequena. Palavras difíceis. Com isso. Essa articulação das palavras. E com 5 anos, eu morava num prédio ali na Estrela de Itapecerica da Serra. Aham. Com 5 anos, tinha grade nas janelas e tal. Com 5 Você anos. morava na Coab? Morava na Coab. Ah, E aí, com 5 anos, a minha mãe fala assim pra mim. Eu falo pra minha mãe assim, mãe, não quero mais ir no CJ. 5 anos, gente, 5 anos. aham. Não quero mais ir no CJ. Por quê? Porque eles me obrigam a comer. E eu não quero. Eu posso ficar aqui, ó. Já fiz um planejamento. Você deixa a comida pronta. Misericórdia. Você deixa isso. E eu vou ficar aqui. Eu fico lá embaixo brincando até vocês chegarem, que é 5 horas da tarde. É só dar 5, vai ser tranquilo. Aí minha mãe, doida, né? Olhou e falou assim: ah, tá bom, vamos fazer um teste. E fez. Aí deu certo, porque eu seguia regras. Então a minha mãe deixava, tipo, ela deixava um papel na geladeira com tudo que eu tinha que seguir. Tipo, passo 1, pegue a comida. Passo 2, abra a coca. Passo 3, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu seguia e ficamos assim durante, sei lá, 1 ano e meio. Até a Que é gente. importante, né, a gente saber o que fazer. Se vocês derem o direcionamento, nós somos ótimos. Cara, eu sou ótima. Não com me isso. dá liberdade, Não tipo me assim, dá. escolher alguma coisa. Não me peça pra ser livre. Faz aí. Gente, eu odeio faz aí. É, Tipo, ó, vou te dar mais ou menos a ideia e você Não. não vou rolar. Não vai rolar. Eu quero saber o que você quer. Eu vou te entregar uma excelência. sim. Mas você precisa me dizer o que você quer. Tipo, Você é acha isso. que a sociedade vai ter paciência pra explicar, pra aceitar tudo isso? Não. Não tem. Não tem paciência pra gente. Não, a gente fala que você é muito parecida, Amanda, porque quando eu via você na TV ou nas rádios e tudo mais, eu olhava e falava assim, gente, eu sou igualzinha a ela. Tipo, e o pessoal não tinha paciência com você. E eu falava, por que que eu entendia? Porque eu via que ninguém tinha paciência. Então eu olhava e falava, cara, eu sou muito. Eu entendi o que ela quis dizer. Tipo, por que que ninguém tá entendendo? Por que que só eu tô entendendo? Então eu ficava com você, com outras pessoas que eu via autistas, tipo, nas redes. E eu falava, gente, não, não tem. Que nem, hoje eu já aprendi a comunicar o seguinte, pra todo mundo do meu redor. Que a pessoa fala uma coisa e quer dizer outra. Tipo, aquele joguinho idiota de neurotípico. Exato. Fala uma coisa, mas eu quero dizer outra coisa. Aí, eu sempre falo, não entendi, você pode me comunicar diretamente? Eu sou assim. Agora eu tô desse jeito. Não sei se também a paciência, a idade vai fazendo que você tem Exato. paciência. Então eu já não tô mais querendo aceitação. Então, tipo assim, ó, por favor. Quem gosta de mim gosta, quem não gosta... Tudo bem, tô ficando já deu já. Aí eu falo, você pode me comunicar diretamente o que você quer? Ah, mas você não entendeu. Não entendi. Você pode comunicar? Vou ficar muito grata se você comunicar diretamente o que você quer. E quando você não entende, várias vezes eu não entendi, e você tem que fingir que tá entendendo. Nossa, gente, isso é terrível. Eu finjo bem. Você finge? Finjo. Você é uma boa atriz? Eu sou. Eu finjo muito bem. Tipo, essa pessoa tá falando milhões. Quer ver uma coisa? Você pede uma informação na rua. Porque lateralidade não é comigo, né? Ah, Direita, esquerda, direita, esquerda. E dependendo. Tem pessoas que sabem falar. Mas tem pessoas que só falam, você pega aqui a direita, sobe 3 andares, desce à esquerda. Eu já parei ali nos 3 andares. sim, eu não pego a informação inteira. Não! Tipo, eu só pego esquerda. Daí chega na esquerda, eu vou perguntar pra outra pessoa. Exatamente. Mas eu já treinei a minha cabeça pra isso. Então, o que eu faço? Eu falo, A hora que a pessoa começa a falar, eu falei, ok, até onde eu lembro. A pessoa tá falando, eu fico. Eu lembro até aqui. Agora eu vou até lá e lá vai ter outra pessoa. E aí eu pergunto a outra pessoa. Mas eu me sinto Culpada. mal, né? Não, Porque não. fala assim, gente, mas eu não consegui guardar uma informação simples. Então, é triste demais, né? Mas eu também tô assim, tipo, cara, não dá. As pessoas não aceitam o nosso jeito.
Tipo, elas não aceitam, ou elas olham com uma surpresa, tipo, meu Deus, você é autista, nossa! Ou é com uma coisa do tipo, ai, você tá enganando, aí você tá inventando, você tá. Sabe? Então. Você já achou que você tava inventando? Já achei. Falei, Isso será que eu não entrei nessa pira porque meu filho é autista? Eu falava, pensava, será que eu não entrei nisso porque meu filho. Só que, tipo, aí você. Eu sempre lembro, toda vez que eu questiono, porque eu ainda questiono, eu sempre lembro de histórias da infância. É, Que aí eu falo, cara, que infância triste. eu fui muito triste. Tipo, que infância triste. E aí eu lembro que, de fato, realmente, eu sou autista pra caramba. Quando Tipo, meus amigos se reúnem e daí começam a contar histórias felizes, eu não tenho nenhuma história feliz pra contar. cara, eu tenho. Você falou de amigos, eu lembrei que eu tenho. Eu tenho assim, tem uma festa de aniversário, meu aniversário. Digamos, a gente é amiga. Ah, E aí, você é minha amiga agora. Na minha festa de aniversário, o que, que as pessoas geralmente fazem? Vai te convidar pra festa de aniversário. é. Eu olho e falo, não. A minha festa de aniversário são sempre os 10 amigos, mesmos amigos que estão do ensino médio. Uhum. Porque aqueles são os amigos de aniversário. Amigos Na- de aniversário. Amigos de aniversário. Então eu faço uma festa. As pessoas ficam muito bravas comigo. Por que você não me convidou pra sua festa de aniversário? Eu falo, eu gosto muito de você, eu te amo, mas eu tenho os amigos de aniversário. E Porque você acha que não pode misturar os núcleos? eu, tipo, não é sobre núcleos, não. É uma dinâmica na minha cabeça. Porque eu comemoro meu aniversário, mesmo morando em São Paulo, na casa da minha mãe, sempre num final de semana, com a mesma música, com a mesma galera, há mais de 10 anos. Então a gente tem uma galera, que é eu e meus, sei lá, 10 amigos, que agora entra, tipo, os namorados, namoradas. Então eram 5, agora com os namorados, agregados, assim, entrou mais 5 pessoas. Eles são meus amigos de aniversário. Mas eu posso fazer uma festa lá, uma festa pra você, tipo, convidar você, uma festa Mas aquela festa tem que acontecer, porque senão eu não comemorei meu aniversário. É doideira, mas É, eu é uma funciono coisa assim. pragmática, né? Tipo, tem que estar muito certinho. É irritante, porque, tipo assim, agora eu tô aprendendo. Sistemática, você é Isso, sistemática. isso. Agora eu tô aprendendo. A se divertir. Sim, eu posso trazer outras pessoas, tá tudo bem. Mas eu lembro, tipo, da história do meu pai. Meu pai, ele já faleceu, mas é muito engraçado que eu acho que ele era autista ou tinha alguma coisa. Porque ele tinha o garfo dele. E ninguém podia comer. Tipo, ninguém podia comer no garfo dele. Isso foi criado de uma forma tão natural que, na minha casa, o meu marido, ele, sei lá, qualquer copo é copo. Lógico. Ai, desculpa, qualquer copo, não Ai, sei o quê. desculpa, eu faria isso. Árvore. Tipo, copo é copo, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, toalha de qualquer um. Sabe, meu marido é muito aberto. Eu não tenho a minha toalha, a minha parte no guarda-roupa, o meu garfo, o meu copo. Então, isso é com tudo, até com amigos. Então, tipo, eu tenho os amigos de aniversário, eu tenho os amigos pra sair, eu tenho os amigos. Porque foi assim que eu consegui me organizar. E eu acho que também é um processo de socialização, sabe? Foi assim que eu consegui manter a minha socialização. Sabendo que eu tinha os amigos de aniversário, que com os amigos de aniversário eu conseguiria dar conta. Mas agora eu já tô aprendendo, mas 30 anos, né? A gente ainda tá no tópico aniversário. Aniversário tem o quê? Foto. Meu pai era fotógrafo dos casamentos, Nossa. então eu tenho muito álbuns de Muita foto. Em nenhuma eu sorrio. Eu sempre. Eu ficava ecolálica com foto. Tipo, ecolalia. Sim. Você tem? Eu tenho muita. Tipo, e aí eu lembro que uma vez, eu lembro isso, eu era bem pequena, acho que era meu aniversário de 1 ano. 1 ano. E aí eu lembro que me deram um presente, eu falei, nossa, que lindo! Porque eu vi alguém falando. Que é assim que se recebe presente. E aí eu usei aquilo pra vida toda. Rainha. Até hoje, tipo, ai, que lindo, não sei o quê. E aí, meu apelido na família era que lindo, porque eu passei o aniversário falando que lindo. E a mesma cara nas fotos. Você pode olhar todas as minhas fotos, eu tenho a mesma cara, o mesmo sorriso, que foi treinado para as fotos. Eu não sei fazer uma coisa espontânea, cada hora eu tô. Não, é a mesma cara, o mesmo sorriso. E não é, eu não me acho atriz. Tipo, eu não acho que eu não acho que eu acho que eu performo demais e que eu tô aprendendo a descolar essa performance, sabe? Tipo, eu acho que eu sempre performei demais pra não incomodar ninguém. Aham, tem isso E também. que agora, querer e que incomodar. agora com o diagnóstico, eu tô aprendendo a entender quem eu sou. E incomodar. E incomodar. Tipo, ó, não entendi. Então, o meu marido fala que quando ele casou comigo, ele casou com uma Luciana completamente diferente da que eu sou hoje.
A gente Interessante. separou um mês, um ano. A gente separou. Porque a gente não conseguia dar conta, ele não reconhecia. Falava, cara, agora que você. Depois que eu descobri que era autista, agora que você descobriu que é autista, eu não consigo reconhecer. Tipo, você não gosta de mim? Que é? Porque aí, por exemplo, que eu rompia de tipo, ah, não, ele gosta. Ele é um cara que toca muito, muito afeto, contato Sim. físico. Eu não sou essa pessoa. E aí eu parei de fazer. Ah, E aí ele ficava, não gosta mais de mim, não quer mais ficar comigo, nananã, sabe? Uma série de coisas que a gente teve que ter um afastamento pra ele entender, eu entender também como que se daria, e aí a gente foi se reaproximando e voltamos, mas foi pegado da família entender, dele entender, porque eu me tornei uma pessoa mais livre, mais feliz. É você uma se considera liberdade. fria? Você tem sentimento, Não. Luciana? Eu Você tem tenho. coração? Eu tenho coração, eu tenho. Só que eu acho que eu não sei falar. Tipo, eu não sei expressar. Isso é uma coisa ruim também. Eu acho que é tanto sentimento, tanta coisa que eu Uhum. sinto, que eu não consigo expressar no tempo. Então, por exemplo, eu sempre pulo. Eu, Você quando- pula? pulo. Quando eu tô muito feliz com alguma coisa, eu pulo. Ah, que fofinho. Então, eu pulo. Direto e E reto. Eu mãos, assim? faço muito com as Eu mãos. faço as mãos assim quando eu tô eufórica. Isso. Parece o Chaves. Tem um Exatamente. personagem que É faz uma assim, coisa né? meio assim. Zaz, zaz, zaz. Sim, eu pulo, é muito doideira, cara. Eu falo, caramba, tipo, como que eu pulo? Aí, tipo, e falar eu te amo, eu tenho muita dificuldade de falar eu te amo, muita. Não porque eu não sinto, eu não, Sim, mas é porque não, é uma instância muito grande. não sai. Não, pra minha mãe não sai. Começou a ser eu te amo pra minha mãe faz pouco tempo. Eu consigo falar eu te amo, mas eu não consigo falar que tô com saudade. Se você fala assim, nossa, Amanda, um amigo meu chegou falando, nossa, que saudade de você. Daí eu falei, cara, eu não tô com saudade de você. Eu não sinto Porque a saudade é um negócio que você sente falta. Eu passei a minha vida sem ele. Eu posso. Isso é Eu muito. não consigo falar que, também tô. Porque eu gosto da pessoa. O É. que é a saudade? É tipo, pra mim, chega a ser. Eu imagino que saudade seja algo físico. Que daí, sei lá, ser um vazio. Não dá pra explicar, né? Eu também não Então, sei. se eu não sinto isso, eu vivo bem sem essa pessoa. Então eu não vou falar, ai, tô com saudade. Não, não tô com saudade. Eu penso assim, o que eu não vejo, eu não sinto falta. Isso é real. Tipo, que Gente, eu. você podia interpretar a minha vida, né? que eu Falar pras pessoas. Tem, Isso, galera. não sinto falta. Se eu tô vendo. Não, Se tô eu vendo. não vejo, eu não sinto. E é verdade isso. Se eu não vejo, eu não sinto falta. Claro que, tipo, é um tema sensível, né? Tópico sensível, que é hiperfoco em pessoas. Quando você já teve? Sim. Então, eu já tive hiperfoco em pessoas, é horrível, porque você parece É um horrível. psicopata. Sim, psicopata. Você fica atrás da pessoa, né? Mas aí você sente falta. Mas você não sente falta porque você tem alguma coisa pela pessoa. Você sente falta porque você tem interesse em saber da vida da pessoa. E de tudo da pessoa. E é horrível É isso. horrível. E aí é muito engraçado que quando você tem amigos autistas, eles falam. Uma amiga autista uma vez me falou: eu acho que eu tô com hiperfoco em você. Aí eu não sabia o que falar. Ai, você Porque falou, credo, sai daqui. eu falei, porque eu fiquei assim, falei, cara, Coitada. coitada. Tipo, falei, então Só lamento. eu não tenho o que fazer com você. Mas tudo bem, tudo que aconteceu, eu vou tentar te falar. Ela, não, beleza, amiga, não sei o quê. Porque aí eu entendi, sabe? Eu sei que nada que ela queria saber era pra me fazer mal, né? Porque eu entendi aquilo, eu já passei por isso. Sim. Eu tenho muito hiperfoco em artistas, muito, assim. Quem que é o seu artista favorito? Bruno Mars. Eu sou muito. Não do mundo todo, mas o meu hiperfoco atual tá no Bruno Mars. Eu era sei obcecada tudo. pelo Dave Grohl. Cara, tudo que esse cara. Não, pera, vamos lá. E eu tô obcecada pela filha dele agora. Voltando. Na infância, Beatles. Então eu sei tudo. É verdade, você. Eu fui. Tem uma história muito boa! O que aconteceu lá no Abbey Road? Foi no Abbey Road? Foi. O que aconteceu que você tava lá, né, naquele momento turista? Cara, isso é muito autista. Eu vou. E daí tinha Vou me expor. o que aconteceu? Eu vou Conta me um expor. pouquinho pra gente. Eu vou me expor, mas tudo bem. Já tô piada na família. E quem sabe o Richardson veja, né? Quem sabe? Como assim? Mas eu fui pra Londres, né, Liverpool, que era a cidade que eu queria conhecer, por causa desse meu hiperfoco na infância. Chegou no Museu dos Beatles,
maravilhosos. Eu sabia todas as histórias do museu e eu tava muito tempo na Inglaterra. Tipo, não muito tempo, mas tipo 10 dias num país que não E fala a era sua um língua. lugar que você meio que você se sentiu em casa, porque você conhecia. Sim, eu Você sabia sabia tudo. tudo. Sabia tudo. Eu achei que eu ia ver histórias novas, eu não vi. Aí tô na última parte Isso lá. só uma adenda, é muito ruim de hiperfoco. Quando você, sei lá, Você tem vem oportunidade. vem um documentário novo, fala, mas isso não acrescentou nada. Eu já Isso, vi, nossa. Cara, você traduziu a minha não sensação. acrescenta. Tipo, eu paguei e eu sabia de tudo. Tipo, puxa vida, sabe? Ficava muito brava. Mas aí, beleza. Aí tô lá no museu e aí passa um grupo de brasileiros, né? E falando português, eu tirei o fone e falei, caraca, brasileiros, que legal, vou conversar. Troquei altas ideias, conversei, tinha um menino lá, com o cabelo descolorido. Aí troquei altas ideias, conversei. Ele perguntou o que eu tava fazendo lá, falei que eu tava fazendo um projeto na ONU, ia ser, né, ia falar na ONU. Ele falou que da hora, eu perguntei, e você, faz o quê? O menino me solta, eu sou DJ. Aí eu peguei e falei, beleza, tudo bem. DJ. DJ. E todo mundo, quando ele falou isso, riu. Todo mundo, tipo, riu muito alto. Só que eu falei, esse cria aqui, porque ele tinha cara de cria, sabe? De Aham. cria. Falei, mano, esse cria tá zoando da minha cara, mas tudo bem, não vou ligar, eu já. Tudo bem, isso aqui. E viramos amigo, como trocando ideia. Ele foi lá, tirou foto no piano do John Lennon. E a mulher do museu abriu, pediu pra ele tirar foto, ele tirou foto no Tipo piano assim, do nossa, John uma pessoa Lennon. importante. Você falou, ele Ficou, pode entrar ali. tiramos uma onda. Não pensei isso. Eu achei que era uma Ah. prática do museu de escolher, sortear alguns. Você nem sacou que ele era importante. Não, eu falei assim, isso é uma prática. Isso é uma prática do museu. Ele é o sortudo? Entra lá. Aí, beleza. Aí ele sentou, até zoou. Falou, que funk que eu toco? Lá, lá, lá. Aí ele, brega... Eu falei, o que eu toco? Eu falei, toca um brega funk aí no piano. Ele tirou foto, beleza. Corta pra o primeiro jogo do Brasil. Eu estava em Amsterdã. Na Copa do Mundo, da agora, né? Na Copa de 2022. Estava em Amsterdã, num bar de brasileiros. Quem faz o primeiro gol da Copa? O cria que eu encontrei no Museu dos Beatles, o Richarlison. Aí eu tô no meio do bar, eu falo, caramba, eu conheço esse cara. Ele não fez ele fez 2 gols. Sim. Então a câmera focou nele em 2 vezes. Eu falei, então você falou, puta que pariu. Mano, eu conheço ele, eu não acredito que eu perguntei pro Richarlison o que ele fazia da vida dele. Tipo, eu perguntei. Ele deve ter se sentido muito bem, porque... Cara, aí, tipo, eu falei assim, na minha cabeça, né? Eu falei, cara, é um mico. Eu preciso... Eu não posso publicizar isso. Será que foi mesmo? Porque às vezes eu tava na minha cabeça, será que não foi? Será que eu não tava, né, aleatória? Será que eu não sonhei? Será que eu não sonhei? Aí eu publiquei no Twitter e ele confirmou, sim, eu falei que era DJ, que meu avô era a segurança dos Beatles. Ou seja, ele lembra de mim. Mas aqui, ó, mandando um recado. Richardson, se você vê isso, por favor, vamos marcar a nossa foto. Eu perguntei ao Richardson o que ele fazia. E isso é, tipo, muito... Cara, isso é muito autista. Isso é muito autista. Isso é muito autista. É não saber. Tipo, porque na hora que eu perguntei, tudo bem eu não reconhecer. Mas na hora que eu perguntei, a hora que todo mundo riu... Tinha um código ali. Tinha uma coisa ali que tava... É. Mas foi todo mundo muito legal. Eu já converso até com o assessor dele, ele é bem legal e tal. Mas, tipo, virou uma piada, né, interna. Mas, gente, como que eu não percebo? Tem uma história também com artista que a minha mãe fala... Que quando eu era... Esse eu não lembro, mas a minha mãe conta. Que eu enchi o saco da Marta Suplicy quando ela foi visitar... quando ela foi visitar o CJ. Ela foi visitar o CJ do Capão. E aí... O céu. E aí eu... Do Campo Limpo. Isso. E aí eu... Que tem piscina. Eu fiquei enchendo o saco dela. Que a Marta é maravilhosa pra gente, né? Ela querendo fazer, tipo, as fotos, né? Agenda, imagem de jornal e tudo. E eu lá enchendo o saco. Ô, Marta! Mas o que você queria? Não sei! A minha mãe fala que eu apareci na TV puxando. Ô, Marta! Marta, me desculpa. Eu era aquela criança. Eu era aquela criança. É, né? Então, tipo, eu sempre fui muito sem noção. Eu também sou sem noção. E aí é muito isso, né? Como que você, tipo, meu Deus, como que você vê? Foi desesperador. Ó, mó mico, gente, me expus aqui, mas tô perdoada. Tá perdoada, com certeza. Perdoada. E daí, seu hiperfoco atualmente em artista musical? Bruno Mars. É o Bruno Mars. Ele tá namorando? Tá, ele namora há 10 anos a Camila.
A Jéssica. Jéssica, que é Jéssica. a namorada dele. Eles têm um código entre eles que eu ainda não descobri o que é, inclusive quero saber. Que eles ficam publicando a foto de um sapo, o comentário que é um sapo na foto um do outro. Eu vejo tudo. Eu sou muito hiperfocada em Bruno Mars. Você segue a namorada dele? Sigo os dois. É um hiperfoco do bem. Eu não fico tipo, ai, Bruno Mars. Não, é um hiperfoco que eu fico acompanhando, falando, quero saber qual é essa piada. Mas Eu acho que o que me segura é essa piada, que eu não saquei ainda o que que é. Eles comentam, até tipo... pra você focar em outra coisa. eu acho que... Porque eu já fui hiperfocada em Moana, Encanto. Moana, o que é Moana? O desenho O animado, desenho? sim. Eu já fui hiperfocada em Moana, Encanto. Já fui hiperfocada também. Porque assim, meus filhos... Encantar? O Encanto, do filme da Disney. Sim. Então, tipo, eu já fui hiperfocada nessas coisas, assim. É muito surreal, tipo... E você tem umas informações desnecessárias. Porque tem o hiperfoco e tem o interesse restrito. Então, por exemplo, o interesse restrito é o que eu tenho com o ativismo. Eu só Tá. consigo me interessar academicamente por assuntos do ativismo. E o hiperfoco é aquele que vem e fica durante um tempo e passa. Então, o hiperfoco, ele passa mesmo. É comum ele passar. Às vezes demora anos, mas às vezes ele passa. E o interesse restrito é aquela coisa que você tem interesse, você só fica pensando naquilo, você não consegue pensar em outra coisa. Se você falar assim, vamos estudar um pouco de matemática, não quero saber, não me interessa. Mas eu quero saber das lutas sociais. Parece que a gente desliga, né? Mas o hiperfoco passa. Então, por exemplo, já tiveram vários hiperfocos. Já tive hiperfoco no Queen, Freddie Mercury. Eu enchi o saco, ficava vendo CDs do Freddie Mercury. Comprei um monte de LP, ganhava LP, via atrás, pedia LP do Freddie Mercury. Então, era doidona do hiperfoco. Então, agora, atualmente, eu tô no Bruno Mars. Mas agora a gente tem internet, o que é fácil pra gente, né? Uhum. Na nossa época, não tinha internet. Sim, eu comprava muita Então, revista. você Sabe o que eu gostava comprava- das Chiquititas? Isso, você compra O álbum das CD, Chiquititas. álbum, música também, ecolalia de música. Eu tinha muita ecolalia de música, tipo, muita. Tipo, eu lembro que... Eu sempre acordo com alguma música na cabeça, mas eu lembro que, tipo assim, Chiquititas era ecolalia, que eu cantava o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, Sim, o a dia minha irmã inteiro, também o dia falava inteiro. que, meu, O para. tempo todo. E tem umas palavras que eu acho engraçada, e eu começo a repetir a palavra. Eu porque sou assim também. Eu tinha uma palavra, eu era obcecada pela palavra couve. Cara, E eu lembro. ficava couve. Couve. E ninguém entendia, porque eu ficava... Seriguela. Ninguém pode falar seriguela perto de mim, que eu vou ficar repetindo o resto do dia. Desculpa. Eu acho seriguela uma palavra maravilhosa. E é hiperfoco, é ecolalia, você fica ali, ó, com aquela palavra ali naquela cabeça. Porque eu lembro de uma vez que eu vi o Will Smith falando seriguela, e eu achei engraçado. Porque ele fala seriguela, porque ele não tem nosso sotaque, né, nossa língua. fica E ele errado. fala seriguela de um jeito tão legal, e aí eu fico lá imitando, e eu fico falando. o Como tempo todo. explicar que isso pode ser legal? É muito divertido. É muito divertido as palavras, isso. Essas coisas, tipo, do autismo, faz parte da nossa característica, né, também. É legal. E aí eu fico pensando, tipo, como que a gente explica isso pras pessoas? Tipo, mas isso é bobeira. Não é bobeira, é legal, é divertido, é engraçado. Então eu sou essa pessoa. Essa foi, Luciana. Muito obrigada, Obrigada. por ser parecida comigo e gostar de palavras e ter obsessões pros artistas musicais. Vamos focar. Depois que a gente descobriu o que significa o sapo do Bruno Mars, você já tem uma outra Não coisa tenho, pra não tem. Inclusive, não tem falo nada na os pista. Hooligans, faço parte de todos os grupos de fóruns de fãs do Bruno Mars que são chamados Hooligans. O fandom. Tem um nome. Exatamente. E não sei ainda, mas vou descobrir. Vou descobrir. Até ele vem em setembro, eu vou descobrir. Nem que eu tenha que perguntar para esse homem o que é aquele sapo ali que você e a Jéssica ficam falando, porque eu tô curiosa. Nem que eu tenha que perguntar. Vou descobrir. Bom, Bruno Mars, se isso chegar até você, a gente tem um mistério a ser desvendado, porque a gente gosta de coisas inusitadas. Inusitado. Rebelde, já gostou? Não, eu era do Ruge. Do Ruge. Era a galera do Ruge. Tem essa galera do Ruge. Do E há Ruge, uma mais rivalidade. É mais antigo, né? Ruge é mais... Você não pegou eu já era velha Não, já era também. velha, já tava lá querendo ouvir, sei lá, Legião Urbana, essas outras coisas, tipo, mais, né? Mais que a gente achava cabeça. Achava a cabeça e hoje tem vergonha. Desculpa, você adolescente vai mudar o seu gosto. Uma coisa que você falou do Queen. Eu tenho isso, de quando eu paro de gostar de uma coisa, não significa nada. Nunca mais. Não significa nada.
Eu sou assim também. Aquela coisa não existe. Não vejo, não sinto falta, não Exato. existe. Não existe, é isso Então, mesmo. Fred Mercury, passou, a gente vai superar. Eu tô tentando superar a filha do Dave Grohl agora que eu entro no TikTok dela todos os dias, várias vezes ao dia, pra ver, sei lá, se aparece alguma coisa da vida do Dave Grohl. Eu ainda não apaguei o Dave Grohl, Ainda mas daí tá. tem, sei lá, vai ter uma coisa, um cenário no quarto dela. Procurem saber sobre Violet Grohl. Eu gosto muito dessa menina. Um beijo para todos. Tchau, tchau.